E aí, gente, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre hidratantes e vamos falar um pouco também sobre o próprio mecanismo da nossa pele de hidratação. Porque sim, a nossa pele já tem uma forma própria de se hidratar e se manter hidratada. Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você curtir. E se você não for inscrito, seja bem-vindo. Aqui eu falo bastante sobre skincare, sobre maquiagem e um pouco sobre lifestyle também. Bom, gente, então vamos começar o vídeo. Existe uma sigla que é TEWL, que talvez alguns de vocês já tenham visto em algum lugar e tenha passado desapercebido. Isso significa Transepidermal Water Loss, que significa, em português, perda de água transepidérmica. Essa perda de água acontece a todo momento, é algo comum, não é para você se desesperar, está constantemente acontecendo, porém, claro, ela pode estar em situações críticas. Então eu vou abordar rapidamente aqui alguns fatores que podem deixar sua pele mais desidratada que o normal. Por exemplo, a sua genética, a sua própria genética, pode ser de uma pele mais seca, uma pele mais desidratada. A umidade do ambiente, os raios ultravioletas também podem contribuir para a perda transepidérmica. Fumo, álcool, a própria idade, com o tempo a gente vai tendo uma maior perda transepidérmica pelos mecanismos de hidratação que vão sendo um pouco menos eficazes. E, claro, doenças como psoríase, dermatite, ictiose e medicamentos como tretinoína e a isotretinoína. Mas como eu falei, a nossa pele já tem o seu mecanismo natural de hidratação e ele vai depender basicamente de 4 pilares: a ligação de água no extrato córneo, a função barreira, o gradiente de água e a eficiência do transporte transepidermal de água. Por fim, para vocês entenderem de uma forma resumida essa questão da hidratação, porque não é o foco desse vídeo, se vocês quiserem se aprofundar no assunto, vocês deixam aqui embaixo. Eu só estou introduzindo a questão da hidratação para vocês entenderem que a nossa pele tem sim mecanismos próprios de hidratação e que os hidratantes eles vêm em situações de ressecamento ou desidratação. Ou seja, nós não precisamos estar constantemente hidratando nossa pele. Só em situações que essa hidratação pode estar prejudicada, que são aquelas que eu falei no início, tá bom? É importante a gente lembrar que a função barreira ela é mantida pelos lipídios que são secretados pela glândula sebácea. Esses lipídios vão atuar diminuindo a perda transepidermal de água, como eu já falei para vocês. E esses lipídios formam cerca de 10% da camada córnea. E dentre eles a gente vai encontrar as famosas ceramidas, que constituem cerca de 40% deles. Não é à toa que a gente vê muito hidratante, muito cosmético que faz alusão a ceramidas, né? Além dela, a gente vai encontrar também ácidos graxos e colesterol. Mas além de evitar a perda de água, a gente tem que ter algum mecanismo que possa atrair água para o extrato córneo. E para isso a gente vai contar com o que eu já falei para vocês, que são os componentes do Natural Moisturizing Factors, que são os fatores de hidratação naturais da pele. A composição deles é bem variada, mas eu vou citar alguns aqui para vocês conhecerem. Um dos mais conhecidos é a ureia, não é à toa que está presente em muitos hidratantes, principalmente aqueles hidratantes para peles bem ressecadas, peles com dermatite. Além da ureia, a gente vai ter o açúcar, o lactato, o cloreto, ácidos aminolivres, ácido pirrolidona carboxílico, que é o PCA, dentre outros. E é importante a gente dizer que o Natural Moisturizing Factors, ele é cerca de 30% do peso do extrato córneo, se for desconsiderado o peso da água, né? Você subtrai a água, porque a água vai exercer um peso no extrato córneo hidratado. Então, subtraindo o peso da água, a gente tem 30% do extrato córneo sendo Natural Moisturizing Factors. Para finalizar, a gente também tem a ação das aquaporinas. Elas vão atuar na questão da hidratação nas camadas mais intermediárias, cabendo então a hidratação do extrato córneo, basicamente essas duas coisas que eu falei para vocês, que são os lipídios que formarão uma barreira, evitando a perda de água, e o Natural Moisturizing Factors, atraindo água para o extrato córneo. Essa explicação é muito importante para vocês entenderem que o hidratante ele vai tentar reproduzir essas características naturais da nossa pele. Por quê? Porque normalmente o hidratante ele vai ter a qualidade de umectante, emoliente e oclusivo.
Eu vou falar de cada um desses componentes, mas é muito importante vocês entenderem que, na maioria das vezes, pelo menos 2 deles vão estar presentes nos hidratantes. Dificilmente você vai encontrar um hidratante que tenha só um desses componentes que eu vou explicar para vocês. E por que que geralmente isso acontece? Por que que a gente tem a mistura desses componentes? Porque os componentes oclusivos e emolientes, geralmente eles vão diminuir a perda transepidérmica de água, retendo essa água na pele e muitas vezes dando emoliência à pele, deixando a pele mais macia, uma pele muitas vezes xerótica, né, uma pele ressecada. Então ele vai condicionar essa pele, e a parte do componente umectante, além de trazer água para essa pele, ele vai deixar o produto com a cosmética mais agradável, com o sensorial mais agradável, sabe? Porque se você parar para pensar em produtos que são apenas oclusivos, apenas oleosos, não é geralmente um sensorial muito agradável para a maioria das pessoas, né? Para a grande maioria das pessoas. E é por isso que as emulsões são tão famosas, as emulsões são tão conhecidas. Existem emulsões de água em óleo, óleo em água, enfim. Mas é por isso que esse nome é tão comum, né? Emulsão. Então, falando um pouco sobre os oclusivos, de fato, os oclusivos vão fazer um filme, realmente uma barreira para evitar essa perda de água. E a gente tem como representantes principais os petrolatos, a vaselina, a parafina, o óleo mineral, os silicones também. E lembrar que alguns componentes eles vão ter mais de uma característica. Por exemplo, os óleos, eles também podem ser oclusivos, mas vocês vão ver depois que eles também são emolientes, que é uma outra característica de componente de hidratantes. Agora, falando dos umectantes, eles têm a capacidade de atrair água, não só para a composição cosmética em si, mas também retirando água do ambiente ou até água da própria pele. Ele tem a capacidade de retirar água não só do ambiente, se tiver numa condição de umidade adequada, claro. Como exemplo, a gente tem a ureia, muito presente em vários hidratantes. E como eu falei, a ureia é um componente do Natural Moisturizing Factors, ou seja, muitas vezes os hidratantes acabam tentando reproduzir algo que já existe na nossa pele, até porque quanto mais próximo, não só os lipídios, mas as moléculas de uma forma geral, melhor a qualidade da hidratação, né? Além da ureia, a gente vai ter a glicerina, a famosa glicerina. Lembrar vocês que os triglicerídeos, que são componentes do nosso sebo, eles são 3 cadeias de ácidos graxos associados a glicerol, ou seja, quando existe essa quebra, a gente vai ter depois glicerol, que é um componente higroscópico também. Então, o glicerol que está presente na nossa pele, ele é umectante, ou seja, ele vai atrair água para a pele também. E por fim, os emolientes, que tem esse nome pela função de suavizar, de amaciar o extrato córneo, que muitas vezes pode estar descamativo, pode estar em escamas, que é uma característica bem comum de peles desidratadas. Inclusive, para que a nossa pele possa descamar adequadamente, para que a nossa pele possa se renovar, que a renovação celular, gente, é um processo também natural da nossa pele, ele acontece independentemente se a gente está esfoliando, mas para que ele aconteça de forma adequada, a nossa pele tem que estar num grau de hidratação adequado também. Porque para que esse processo ocorra, para que os corneócitos se desagreguem e assim sejam liberados, né, para o ambiente, tem que haver a existência de água. Faz parte da reação, a enzima que vai quebrar essa ligação tem um envolvimento de água. Então, para preencher esses espaços, como eu falei, a gente pode ter óleos, mas também, mais uma vez, pode ter a vaselina, as ceramidas e ésteres de ácidos graxos de uma forma geral. Uma coisa interessante é que tem aqui no livro de dermatologia, que eu estou utilizando como fonte, que a vaselina é possivelmente o melhor hidratante, a despeito do que muita gente fala, né? Não é à toa que muitos pacientes que estão em uso de isotretinoína preferem utilizar vaselina pura nos lábios ressecados e em outras áreas ressecadas também. Ou seja, ele tem uma excelente capacidade oclusiva, fazendo com que a pele consiga manter sua hidratação em níveis adequados. Por fim, existe um mecanismo que nem todo mundo fala, pouca gente cita nesses vídeos de hidratantes, que é o mecanismo de hidratação ativa.
no qual vai haver a formação de moléculas que retêm água, ou seja, formação de moléculas higroscópicas. E para isso a gente pode contar, por exemplo, com alfa-hidroxiácidos. E para quem não conhece os alfa-hidroxiácidos, um exemplo é o ácido glicólico. Ele vai aumentar a quantidade de moléculas higroscópicas com as glicosaminoglicanas, e como um grande exemplo de glicosaminoglicana, a gente tem o ácido hialurônico. É um excelente umectante e é um excelente preenchedor também. É um importante e abundante componente da nossa matriz extracelular. Bom, gente, eu quis fazer um vídeo mais dinâmico, mais resumido, não tão técnico, porque eu sei que às vezes quando o vídeo fica muito técnico, a pessoa vai passando o vídeo, vai se desinteressando, vai começando a achar meio entediante, então eu tentei fazer de uma forma resumida, mas com uma grande carga de conteúdo. Se vocês quiserem que eu me aprofunde mais sobre os mecanismos de hidratação da pele, gente, tem muita coisa ainda sobre os mecanismos de hidratação da pele. Isso é uma parte assim minúscula, tem muito mais coisa para se dizer, mas claro, eu só vou falar se for do interesse de vocês, porque é um conteúdo mais maçante, é um conteúdo mais denso. Então, eu só vou fazer se tiver realmente um grande número de pessoas que gostem desse conteúdo mais profundo, digamos assim. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um vídeo que vocês escolheram, vocês pediram. Se eu puder ajudar de alguma forma, tirando alguma dúvida, pode deixar aqui embaixo, tá? Não esquece de curtir o vídeo, feito com muito carinho e estudo pra vocês. E claro, se você gostou do vídeo, também se inscreve no canal para acompanhar todas as novidades, tá bom? Um beijo, gente, e até o próximo vídeo.